mais diversas formas de vida. Tem cada bicho esquisito. E o que falar das plantas, fungos e de alguns seres tão pequenos que só podem ser vistos através de microscópios? Nós também fazemos parte dessa diversidade de seres vivos. Apesar de tão diferentes, todos os seres vivos têm algo em comum: um ciclo de vida. Este ciclo, que permite a continuidade da vida na Terra, é dividido em nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. É através da reprodução que a vida na Terra se renova. Todos os seres vivos nascem, se desenvolvem e morrem. Mas graças à reprodução, dão origem a outros indivíduos, iniciando novos ciclos de vida e garantindo que sua espécie continue no planeta. Mas como ocorre a reprodução? A maioria dos seres vivos se reproduz de forma sexuada, onde é necessária a presença de dois indivíduos da mesma espécie, um macho e uma fêmea. Por exemplo, leão, leoa, atobá macho, atobá fêmea, inseto macho, inseto fêmea, golfinho macho, golfinho fêmea, homem, mulher. Na reprodução sexuada, metade dos genes do indivíduo vem do pai e metade da mãe. Essa mistura genética cria diferentes combinações, dando a cada indivíduo características únicas. Esse tipo de reprodução é muito importante no processo de evolução das espécies que vivem na Terra. Mas é possível que um ser vivo se reproduza sozinho? Por mais incrível que possa parecer, a resposta é sim. Alguns animais se reproduzem de forma assexuada. Neste caso, não há a necessidade de um macho e uma fêmea para que novos indivíduos sejam formados. Os descendentes são criados a partir de um único ser vivo. Curiosidade da natureza. Apesar da reprodução assexuada ser um processo mais rápido e que exige um menor gasto de energia, a reprodução sexuada apresenta uma grande vantagem. Ela proporciona mudanças de características na descendência, o que pode permitir às espécies mais capacidade de sobrevivência, caso haja mudanças no ambiente, favorecendo assim a evolução das espécies para novas formas. A reprodução assexuada nos animais pode acontecer de duas formas. Uma delas é a fragmentação, que ocorre principalmente em animais aquáticos. A fragmentação é um processo onde um novo indivíduo se desenvolve a partir de um fragmento, ou pedaço, do corpo do outro. Este tipo de reprodução acontece com animais como as estrelas do mar. Uma estrela adulta é capaz de se dividir e dar origem a outra estrela a partir de um pedaço do seu corpo. Apesar de poder se reproduzir também de forma sexuada, as anêmonas são outro exemplo de animal que se reproduz por fragmentação. Estes animais marinhos parecem plantas e têm uma relação única com os peixes palhaço. As anêmonas têm uma espécie de veneno, mas o peixe-palhaço não é afetado devido a uma mucosa protetora. Por isso, consegue se esconder entre seus tentáculos sem se intoxicar.
A planária é mais um exemplo de animal que se reproduz por fragmentação. Esses pequenos vermes se alimentam de larvas de insetos e outros pequenos invertebrados aquáticos, e são encontradas tanto em água doce como em salgada. As planárias têm tanta capacidade de se regenerar que, se cortarmos uma delas ao meio, de cada metade se formará um novo indivíduo. Em terra firme também existem animais que se reproduzem assexuadamente, só que de uma outra forma, chamada partenogênese. Abelhas e formigas podem se reproduzir desta maneira. A partenogênese é uma forma de reprodução assexuada onde somente as fêmeas podem gerar novos indivíduos. Um exemplo de animal que só se reproduz deste modo é o escorpião amarelo. Nessa espécie, o ovo se desenvolve sem a necessidade de ser fecundado por um macho. Assim que os filhotes nascem, a mãe os traz para o seu dorso, onde ficam até se tornarem independentes. Como têm a incrível capacidade de se reproduzirem sozinhos, é muito fácil para os escorpiões amarelos se multiplicarem. Embora sejam comuns e muito venenosos, os escorpiões amarelos só atacam o homem quando acuados. Curiosidade da natureza. Em maio de 2007, uma fêmea de tubarão-martelo deu à luz no aquário de Omaha, nos Estados Unidos, sem ter nenhum contato com o macho. Foi o primeiro caso de partenogênese de tubarões registrado por cientistas. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. Plantas que se originam assim, ou seja, de forma assexuada, crescem mais rápido do que as plantas originadas de sementes. E isto é muito benéfico para a nossa espécie. Com base em estudos feitos com plantas, os agricultores desenvolveram várias técnicas de reprodução assexuada para aumentar a produção dos vegetais e frutos que comemos no nosso dia a dia. Técnicas como a estaquia e a enxertia são extremamente úteis quando utilizadas para reproduzir as plantas mais saudáveis. Por exemplo, se o agricultor tiver uma árvore que dê frutos doces, ele pode garantir que plantará milhares de outras iguais. Estas técnicas são exemplos típicos de clonagem, ou seja, da criação de novos indivíduos com as mesmas características daquele do qual se originou. Podemos até criar novas espécies. Ao fazer o cruzamento de diferentes plantas através de métodos específicos, cientistas conseguiram misturar as características vindas de cada uma delas, gerando novas plantas mais resistentes a pragas e outras ameaças naturais. A capacidade de reprodução das plantas é mesmo impressionante.
Curiosidade da natureza. Quase todo alimento que consumimos provém das plantas, tanto diretamente, de frutas, verduras e legumes, como indiretamente, através do gado que comemos, que por sua vez depende de plantas para se alimentar. Em outras palavras, plantas são a base de quase todas as teias alimentares. Por isso, compreender como as plantas se reproduzem é muito importante para sermos capazes de alimentar o mundo. Como vimos, todos os seres vivos do planeta se originaram de seus ancestrais, seja pela reprodução sexuada ou assexuada. A maior parte deles irá crescer, se desenvolver e reproduzir, dando continuidade a seus ciclos de vida.